força que afugenta as ideias. Boa tarde, senhoras e senhores concurseiros e concurseiras. São 4h45 ao vivo aqui do centro da cidade, Rio de Janeiro. Eu sou o professor Igor Daltro, professor de Direito Administrativo e Estatutos Federal, Estadual, mas aqui hoje vou trabalhar com você um tema específico de Direito Administrativo. Antes de qualquer coisa, gostaria de fazer um esclarecimento. Como você bem está vendo, todos nós aqui estamos dando aula sentado, com a exceção do professor Arthur Damasceno, que ficou em pé em razão da sua enorme estatura. É o famoso... Aqui, ele está chegando aqui, olha aqui, tá vendo? Percebendo que olha é a mentira, altura, porque, tá vendo? ó, eu tenho que agachar para poder ficar tranquilo aqui na telinha, né? Você viu que não é mentira. Mas tudo bem, eu falo bem dele e ele fica me zoando. Tudo bem, tá tranquilo. Gente, o que importa é que ele tem saúde e ele é um ótimo professor. Inclusive, me botou como ministro da Fazenda algumas vezes na aula dele, eu agradeço por isso. Bom, vamos lá, galera. Para dar início aí, feitas as devidas apresentações, vamos dar início ao nosso conteúdo. Meu amigo, joga aí o slide branco, por favor. A gente vai falar um pouquinho sobre atos administrativos. A gente já vai retomar aqui o primeiro slide, onde você tem todos os dados, inclusive ali contatos, etc. Para falar de atos administrativos, a gente obviamente vai estar falando de administração pública. E ao falar de administração pública, você deve entender o que é isso, tudo bem? Vamos lá, slide em branco, meu. O nosso Estado, ele possui poder. Tá saindo? Foi. O nosso Estado possui o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Evidentemente que se você, por exemplo, para exemplificar isso de forma clara, todos os poderes eles possuem funções típicas e atípicas. Então vamos lá. Se você por um acaso em algum momento na sua vida foi vendedor de loja, para que você foi contratado? Para vender, evidentemente. Quando eu faço essa pergunta a um aluno numa aula presencial, ele normalmente olha com um rosto assim, de uma expressão que professor idiota pergunta para que o vendedor foi contratado. Porque eu refaço uma pergunta lhe perguntando o seguinte: você, embora tenha sido contratado para vender, essa é a sua função típica, você varre chão, você faz caixa, você faz estoque. Então, na verdade, os nossos poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, cada um deles tem sua função típica. Entretanto, eles possuem também funções atípicas, que aqui nesse momento nós não vamos discorrer a fundo sobre elas. Mas basicamente entenda que o poder executivo, ele existe para administrar. Para isso existe o poder executivo. Ele exerce função administrativa, tapar buracos na rua, organizar o trânsito, aplicar multas, fiscalizar estabelecimentos comerciais, isso tudo é função típica do Poder Executivo. Mas não se esqueça que, embora o legislador, o Poder Legislativo, tenha sido criado para exercer a função legislativa, ele também exerce atipicamente uma função administrativa. Que função é essa? Bom, o Poder Legislativo, ele faz licitações, ele faz concursos públicos, ele faz contratações de obras, ele edita os seus regulamentos e regimentos internos, etc. A mesma coisa também ocorre com o Poder Judiciário, que também exerce função administrativa. Repito, você que, por exemplo, visa fazer uma prova para a área de tribunais, você será um servidor e poderá sofrer penalidades, terá ordens, isso tudo, na verdade, é o Poder Judiciário exercendo sua função administrativa, a sua relação com seus servidores, regida pelo direito administrativo. Para que eu falei isso? Para você entender que quando eu falo de administração pública, eu estou falando disso aqui. Eu estou falando de sempre, de toda ocasião e situação que o Estado exerce a sua função administrativa. Sempre que ele exerce função administrativa, nós estamos diante do conceito de administração pública. Bom, por que isso é importante? Joga lá o nosso material. Por que isso é importante, meu amigo? Veja bem, nosso tema é atos administrativos. Então nós vamos levar em consideração, e você já deve iniciar essa aula entendendo que estamos falando de qualquer um dos poderes, no exercício de sua função administrativa, seja o poder executivo na sua função típica, o legislativo na sua função atípica de administrar, ou o poder judiciário na sua função atípica de administrar. Vamos lá.
eu trouxe aqui para vocês duas questões iniciais. Olha, veja bem, uma questãozinha de 2013 do SESC falando que o conceito de ato administrativo não se confunde com um conceito legal de ato jurídico. Vamos analisar bem a teoria para que você responda de forma tranquila e simples essa questão. Veja bem, a atuação administrativa do Estado pode ocorrer das seguintes formas. Primeira, está aí na sua tela, são os atos administrativos. A segunda forma de exercício da função administrativa são os chamados atos da administração. Em um sentido amplo, nós temos ainda os atos políticos. Atos políticos esses que você vai ver que não vai ser objeto da nossa aula. Por quê? Ato político, você acabou de ver com o Arthur, grande parte deles. Apesar dos decretos autônomos, a gente poder entender como atos administrativos. Mas deflagrar o processo legislativo, iniciar um processo de edição de lei, isso nada mais é do que um ato político, não é objeto da nossa matéria. Mas o que há em comum entre todos eles? Veja bem, todos eles são atos jurídicos. O que é isso? Além de exercer a função administrativa, esse ato, essa atuação da administração pública, ela está pré-ordenada à produção de efeitos jurídicos. Por isso são atos jurídicos, porque produzem efeitos jurídicos. Entenderam, meus alunos? Então, veja bem, a produção de efeito jurídico, o ato jurídico, ele está diretamente ligado ao conceito de ato administrativo. A gente vai ver, inclusive, daqui a pouco, qual é o conceito doutrinário. Eu trouxe para você duas fontes doutrinárias sobre o conceito de ato administrativo. Produzir efeito jurídico nada mais é do que adquirir um direito, modificar uma obrigação, transferir um direito ou talvez extinguir uma obrigação. São alguns verbos que são aplicados. Então, o ato administrativo ou o ato jurídico, ou então o ato da administração pública, o ato administrativo, o ato da administração pública, todos os dois são atos jurídicos. Veja bem, eu eliminei aqui, e no seu material você consegue visualizar, os atos políticos. Ok. Nós temos ainda duas espécies de atos. Nós temos os atos administrativos e nós temos os atos da administração. Mais uma vez, a nossa aula é sobre atos administrativos. Vamos compreender, então, porque se em um primeiro momento a gente já conseguiu eliminar o ato político, por ser um exercício da função política, objeto de estudo do direito constitucional, a gente agora vai estabelecer, até mesmo por um processo de eliminação, que os atos administrativos eles guardam uma distinção dos atos da administração. E qual é a grande distinção entre eles, galera? Olha só. O ato administrativo, ele visa o interesse público, é a atuação do Estado sempre que ela está buscando, que ela tem como finalidade maior e principal o atendimento do interesse da coletividade, o atendimento do interesse público. Enquanto os atos da administração, eles buscam, na verdade, o interesse particular, é o interesse privado. Inclusive, muitos, dizem que os atos administrativos, eles são os atos públicos e os atos da administração são atuações da administração, porém privados. Eu não estou conseguindo enxergar isso, professor. Quando nós falamos em público e privado, é importante que você entenda o seguinte. Qual é a distinção entre o direito público e o direito privado? Isso é uma coisa comum, é uma coisa básica, que qualquer estudante de direito no início da faculdade passa a se deparar com isso. Joga o slide branco, por favor, meu amigo. Nós temos o seguinte, galera, olha só. Nós temos o seguinte. O público e o privado. Entendamos aqui. O direito público, nós temos alguns exemplos de direito público. O direito constitucional é direito público, o direito administrativo é direito público, o direito tributário é direito público, o direito penal. E o direito privado? O direito privado, ele guarda uma pequena distinção. Nem todos os direitos, como a gente já, inclusive apontou alguns aqui, serão considerados privados. São o direito civil, direito do consumidor, esses são privados. O que diferencia um do outro? Existem características lógicas e básicas entre eles. Enquanto na relação de direito público existe uma desigualdade entre as partes, na relação de direito privado a gente tem uma isonomia.
Traduz isso para mim, professor. Imagina o seguinte, existem duas situações. Uma, você tem uma pessoa que tem muito dinheiro e tem várias propriedades. Ela quer construir uma indústria. No meio dessas suas propriedades existe uma pessoa humilde que tem um terreno que impossibilita a construção da indústria, haja vista que em torno de todas as suas propriedades, que na verdade no centro de todas as propriedades existe aquele terreno, impossibilita a construção da indústria. Isso parece coisa de novela. O tempo todo, a novela gira em torno dessa pessoa que tem maiores posses, o rico, querendo tirar o pobre da sua casa. Querendo comprar a propriedade dele e o pobre não quer vender, porque ele vive ali e ali ele é feliz. Ele poderia fazer alguma coisa? Não, porque essa situação é regida pelo direito privado e não pelo direito público. Cada um tem o seu direito de propriedade, isso está previsto lá no artigo 5º da Constituição. Entretanto, a gente vai ver uma situação distinta agora, onde no direito público isso pode ser relativizado. Como que isso pode ser relativizado, professor? No próprio artigo 5º, que prevê o direito de propriedade, também prevê a desapropriação. O que vem a ser a desapropriação? Por razões de interesse público, uma pessoa que tem a sua propriedade poderá ser desapropriado. Ora bolas! Como assim? Então você quer dizer que o particular não pode tirar o pobre da sua casa, mas o Estado pode? Sim, claro. Você, por exemplo, que mora no Rio de Janeiro, a gente vive aqui obras, né? O governo está fazendo várias trans, é a trans carioca, é a trans oeste, é a transexual, o que não falta é a trans que o governo está fazendo. E nesse caminho está a sua casa. Isso aconteceu com a linha amarela, por exemplo. Muitas pessoas foram desapropriadas. Qual é a ideia? Eu vou desapropriar porque eu estou visando o interesse público. Então, galera, a gente está diante, na situação número 1, nós estamos diante do direito civil, o direito de propriedade. Na situação número 2, a gente está diante do direito administrativo. A desapropriação é tema de direito administrativo. E o que isso implica, professor? Eu não consegui entender ainda a diferença do direito público para o direito privado. No direito público há uma desigualdade entre as partes. Há uma supremacia. Supremacia por quê? Porque o interesse é da coletividade, o interesse é de todos, o interesse é público. Então existe uma desigualdade clara e óbvia na relação. O Estado, que é o titular, que é o legítimo por buscar o interesse público, ele atua de acordo com o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Enquanto na relação de direito privado não há essa desigualdade, há uma isonomia. Vamos lá para o nosso material, meu amigo? Veja você aqui que nós temos isso, ó, interesse público aqui, e nós temos o interesse particular embaixo. Então, qual é a diferença de um para o outro, professor? Veja bem, na situação número 1, o interesse público, ele está presente nos atos administrativos. Tanto que os atos administrativos, eles são conhecidos por serem regidos por normas de ordem pública. Vamos lá, mais um exemplo. Quando você está dirigindo seu automóvel e passa além do limite de velocidade em uma via pública e sofre uma multa de trânsito, essa multa de trânsito é um ato administrativo. Por quê? Porque a administração pública ela está se valendo da sua busca pelo interesse público para lhe aplicar uma sanção. Situação distinta, você com o seu carro, você sai, por exemplo, da sua casa e verifica no mostrador do tanque de combustível do seu carro, que está baixo, sua gasolina está acabando. Você encosta em um posto BR, que obviamente é do Estado, haja vista que a Petrobras é uma sociedade de economia mista, e pede para completar o seu automóvel, completar o tanque do seu automóvel. Nessa situação, a gente está diante de uma atuação do Estado regida pelo direito público. Existe algum tipo de supremacia entre as partes? Não, não existe supremacia entre as partes, gente. Não há supremacia. Então, a gente está diante de um ato da administração pública. Veja bem, olha o que está aí no seu material. A relação é de igualdade. Há uma autonomia. Você entrou no posto BR porque você quis. Há uma isonomia. As partes são iguais. Há uma liberdade negocial. Você pode negociar. Diferente na situação da multa. Existe uma supremacia do interesse público sobre o privado. Você toma multa e nada pode fazer. Eu, inclusive, falo para os meus alunos, para exemplificar o direito público, eu pergunto a eles o seguinte, é uma pergunta super difícil e eu duvido que você acerte. Por que o imposto se chama imposto? Porque ele é imposto. O imposto se chama imposto porque é imposto. Isso é uma situação onde o direito público está presente. Você não tem escolha. Você que é trabalhador, você que tem carteira assinada, você é obrigado a tributar.
você é obrigado a recolher o imposto de renda, é recolhido na fonte em alguns casos. Essa é uma atuação do Estado regida pelo direito público, isso é um ato administrativo. Ao passo que, exemplo número 2, se você se dá conta que você não tem conta em um banco, você ingressa numa Caixa Econômica Federal ou em um banco do Brasil, você abre uma conta em uma dessas duas entidades bancárias, que são empresas estatais. A Caixa Econômica Federal, uma empresa pública, e o Banco do Brasil, uma sociedade de economia mista. A pergunta que eu lhe faço é, existe uma relação de desigualdade entre as partes ou a relação aqui está sendo igualitária? A relação aqui, ela está sendo igualitária. Veja bem, olha aqui, ó, no ato da administração, olha aqui no seu material, aluno. Autonomia, isonomia, liberdade negocial é o que está sendo aplicado aqui. Inclusive, você que está assistindo essa aula, atenção, atos da administração, isso é uma corrente doutrinária trazida pela professora de Pietro. Ela chama de atos da administração, isso também pode ser sinônimo de ato privado da administração pública. Tudo bem? Remeto agora, novamente, à questão. O conceito de ato administrativo não se confunde com o conceito de ato jurídico? Claro que se confunde, né, meu aluno? Claro que se confunde. Então, essa questão está errada. Tudo bem? Vemos ainda a questão de baixo, questão do CESP de 2010, atos praticados pela administração pública e valendo-se de suas prerrogativas e regidas por normas de direito público são exemplos de atos administrativos. Perfeito. Não podendo ser classificados, portanto, como atos da administração. Isso aqui está correto, isso aqui está maravilhoso. Questão certa. Perfeito, gente. Ficou clara essa distinção para vocês? Vamos seguir, que eu trouxe ainda outras questões sobre atos administrativos. Veja lá, ó. Atos praticados por concessionárias e permissionárias de serviço público, ainda que regidos pelo direito público, não podem ser qualificados como atos administrativos. Muita atenção. A gente, nesse momento, vai misturar outro tema. Veja bem aqui. O conceito de ato administrativo trouxe dois conceitos para você. O primeiro deles, de que ato administrativo é a declaração do Estado ou de quem o represente. Preste atenção nesse termo. Que produz efeitos jurídicos imediatos. Isso você já viu, porque ato administrativo é ato que produz efeito jurídico. É ato jurídico. Com observância da lei sob o regime de direito público. Olha só, veja como se encaixou. Preste atenção nos conceitos. Nós temos aí, ó, que é a declaração do Estado, que produz efeito jurídico e é regido por normas de direito público. Vamos entender claramente tudo isso, apenas visualizando o segundo conceito, esse conceito do nosso ministro do STF, Celso Antônio Bandeira de Mello. É a declaração do Estado ou de quem lhe faça às vezes, como, por exemplo, um concessionário de serviço público. O próprio Celso Antônio Bandeira de Mello, no seu conceito de ato administrativo, ele já mata a sua questão. Se você se remeter de novo lá à questão, você vai ver que ela está incorreta, porque diz, ó, atos praticados por concessionários e permissionários de serviço público. E aí quem são concessionários e permissionários de serviço público? As empresas de transporte, por exemplo, de viação, de aviação, as concessionárias de vias terrestres, no caso aqui do Rio de Janeiro, nós temos a linha amarela, nós temos a concessionária Rio-Teresópolis, e tantas outras, empresas de telecomunicação, Oi, TIM, Vivo, Nextel, claro, todas elas são concessionárias ou permissionárias de serviço público. Continuando, ainda que regidos pelo direito público, não podem ser qualificados como atos administrativos. Galera, isso está errado. Por quê? Pode sim ser classificado como atos administrativos. O próprio Celso Antônio Bandeira de Mello disse isso de forma clara no seu conceito de ato administrativo. Mas veja bem, para que você entenda claramente o que é ato administrativo e leve esse conceito para sempre, vamos apontar os aspectos relevantes. Número 1. Manifestação e declaração de vontade. Está sublinhado aí para você, meu aluno, você que está vendo, olha só. Ato administrativo é a declaração de Estado de quem o represente ou declaração de Estado ou de quem ele faça, às vezes, como, por exemplo, concessionário de serviço público. Veja bem que o termo declaração apareceu em ambos os conceitos. Então, ato administrativo é algo que é intencional. O Estado, ele declara, ele deixa claro que ele quer realizar aquela atividade. Ele quer demandar aquela atuação.
Tudo bem? Então, um aspecto relevante. Recentemente, em uma prova de concurso público, foi tratado sobre o conceito de ato e fato. A grande diferença entre eles é que ato é intencional, fato nem sempre é intencional. Fato pode ser uma consequência de um ato ou então simplesmente um acontecimento que produz efeito na administração pública. Tudo bem? O segundo aspecto relevante dos atos administrativos é que eles são regidos por normas de direito público. Como a gente já falou, deixou muito claro isso, nós temos a chamada supremacia. Essa supremacia deve sempre ser levada em consideração. Não se esqueça, meu aluno, supremacia é o que diferencia a atuação regida pelo direito público da atuação regida pelo direito privado. Essa, por sua vez, direito privado, tem total isonomia. Isonomia é igualdade, é a mesma coisa. Tudo bem? E o outro aspecto relevante do ato administrativo, que a gente também já visualizou, é que ele produz efeitos jurídicos. Então, o ato administrativo, de forma simples, ele pode ser entendido como manifestação, declaração de vontade, que visa o interesse público por parte do Estado, regido por normas de direito público, visando a produção de efeitos jurídicos. O que pode ser efeito jurídico? Esses verbos costumam aparecer na sua prova. Olha lá, ó. Adquirir, resguardar, declarar, extinguir, modificar, transferir, criar ou comprovar direitos e ou obrigações. Essa é a ideia de produção de efeitos jurídicos, a produção imediata de efeito jurídico. Um desses verbos aqui será aplicado em relação aos direitos ou em relação às obrigações. Ou eu estarei adquirindo um direito, ou eu estarei extinguindo uma obrigação. O ato administrativo ele vai fazer algum desses. E nós veremos alguns exemplos a seguir, ok? Visualizando, inclusive, a nossa próxima questão, remete mais uma vez ao nosso conceito de ato administrativo. Ao celebrar com um particular um contrato de abertura de conta corrente, a Caixa Econômica pratica um ato administrativo. Questão errada. Por quê, galera? Prestem atenção. A administração pública, quando ela busca o interesse particular, e quando a administração pública ela criou, quando o Estado criou a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil, por exemplo, ele buscava ganhar, ele buscava lucro. Qual foi a intenção básica do Estado? Veja bem, eu nesse momento estou criando uma empresa e eu estou assumindo uma posição de investidor. Eu, Estado, estou assumindo a posição de investidor. Eu quero lucrar, eu quero ganhar dinheiro. Então, eu não poderei me valer das prerrogativas de ordem pública que são conferidas a mim, Estado, quando eu viso o interesse público. Nessa situação, não estou visando o interesse público, viso o interesse particular. Então, a sua relação com a Caixa Econômica não é uma atuação visando o interesse público, é uma atuação visando o interesse particular, privado, igualitária. Tudo bem, meu aluno? Então, vamos dar prosseguimento, que eu trouxe aqui para vocês agora questões que versam sobre atributos dos atos administrativos. Tudo bem? Os atos administrativos, eles possuem atributos ou características. E o que vem a ser isso, atributo ou característica? Você tem características inerentes a você como pessoa. Eu devo lhe salientar o seguinte, nem todas as características presentes em você estarão presentes em todas as suas atuações, em todos os seus atos. Assim também funcionam as características dos atos administrativos. Nem todas as características estarão presentes em todos os atos. Existem algumas que estão presentes em todos os atos, algumas sim e algumas não. Então vamos a elas aqui porque nossas questões vão versar sobre isso. Características que estão presentes em todos os atos administrativos. Primeiro, nós temos a chamada presunção de legitimidade e a presunção de veracidade. O que é a presunção de legitimidade e a presunção de veracidade? Você não deve confundir. Presunção de legitimidade e de veracidade não são iguais. Olha só, veja bem aqui, ó. Presunção de legitimidade é uma presunção de que o ato está em conformidade com a lei. Então, é uma presunção lógica de que se o Estado ele está buscando o interesse público, ele está agindo de acordo com a lei. Inclusive, você pode evocar, trazer à tona a ideia do princípio da legalidade, onde o Estado só pode fazer aquilo que a lei permite ou autoriza. E o que seria a presunção de veracidade? Não confunda, presunção de veracidade é diferente do que presunção de legitimidade. A presunção de veracidade eu vou presumir que os fatos alegados são verdadeiros.
enquanto na presunção de legitimidade eu presumo que o ato está de acordo com a lei. Qual é a diferença? Sempre que eu vou exemplificar esse tipo de presunção de legitimidade e veracidade, eu uso um aluno, o aluno Marcelo, um abraço para você, de Niterói, que uma vez teve um questionamento, falou para mim, professor, eu estou com um problema. Qual é o teu problema, Marcelo? E ele me contou que ele tinha 2 multas no automóvel dele, e ele queria alienar, vender o seu automóvel. Eu o aconselhei a pagar as multas. Aí ele falou, não, professor, mas uma das multas é notoriamente legal. Eu falei, por que é legal, Marcelo? Me conta. E ele me disse que a primeira multa que ele sofreu no centro de Niterói. A segunda multa, ele sofreu 100 km de distância, a 100 km de distância, porém havia um intervalo de 5 minutos entre uma multa e outra. Eu já fiz os cálculos, a aula não é de matemática, mas para que ele tivesse 100 km à frente em 5 minutos, ele estaria a uma velocidade de 1.200 km por hora. Evidentemente, a gente está diante de uma situação impossível. Claro, entretanto, não esqueça da presunção de legitimidade, onde eu presumo que aquele agente fez tudo de acordo com a lei, e eu presumo que os atos foram verdadeiros. Os fatos foram verdadeiros. Isso quer dizer que autoriza a imediata execução do ato. Embora seja notório para todos nós que há uma legalidade evidente neste ato, até que se prove a sua ilegalidade e cabe a você, particular, provar essa ilegalidade, esse ato será tido como veraz, como legítimo, porque essa é a sua presunção. Então, o Marcelo, se quisesse vender o seu carro, ele tinha 2 escolhas, pagava a multa, ou então ele teria que ingressar com uma ação judiciária provando que havia uma ilegalidade. Professor, mas não é notoriamente legal? Sim, mas é presumidamente legítimo e presumidamente veraz. Até que o Marcelo provasse essa ilegalidade, ele deveria pagar essa multa. Ok, meu aluno? Isso, inclusive, essa presunção de legitimidade e veracidade, ela é evidentemente relativa. Por que relativa? Porque se fosse absoluta, não admitiria prova em contrário. Entretanto, essa presunção de legitimidade e veracidade admite prova em contrário. Isso quer dizer que ela é uma presunção relativa. Mas cuidado, ela gera a chamada inversão do ônus da prova. Porque no direito, quem alega deve provar. Entretanto, existem relações jurídicas onde nós temos uma diferença, uma distinção. Que diferença, que distinção é essa? Você que é trabalhador sabe que no direito do trabalho, a justiça, ela vai em prol de você, trabalhador. Ela é em prol de empregado. Então, normalmente, há essa inversão do ônus da prova, onde você alega um fato e cabe ao empregador, ao seu ex-chefe, provar que esse fato que você está alegando é inverdade. É uma inverdade. Isso também acontece no direito do consumidor. Você que já teve algum tipo de ação no Poder Judiciário contra alguma operadora de telefonia, que é mais comum, operadora de cartões de crédito, você alega alguns fatos que a operadora de cartão de crédito, a operadora de telefonia é quem deve provar que você está mentindo. Então, são exceções no ordenamento jurídico onde a gente inverte o ônus da prova. Ônus é suportar, é ter a obrigação. Então, a obrigação de provar será invertida. A presunção de a presunção de legitimidade e de veracidade gera isso. Ela inverte o ônus da prova. Cabe a você, particular, provar que os atos da administração pública, os atos administrativos, são ilegais. Foi o caso do Marcelo. Ok? Segunda característica que estará presente em todos os atos administrativos é a tipicidade. Mas atenção, ela só estará presente em todos os atos administrativos desde que ele seja unilateral. O que seria um ato administrativo unilateral? Você que tem um estabelecimento comercial, você precisa de um ato administrativo para funcionar. É o alvará. Você que é um cidadão que tem o seu automóvel, precisa de um ato administrativo para exercer essa atividade de dirigir. É a sua carteira de motorista, que é uma licença, assim como o alvará. Então, esses são atos administrativos unilaterais. Qual é a ideia de unilateral? Não é um contrato, gente. A diferença de unilateral, o oposto de unilateral seria o bilateral. Enquanto no unilateral a administração pública ela manifesta ou declara a sua vontade de forma única, unilateral, você não participa do alvará, você só faz um pedido e a administração lhe confere aquele direito.
Diferente de quando a gente estiver diante de uma situação onde o ato for bilateral. Se o ato ele é bilateral, a gente está diante de um contrato. E se estamos diante de um contrato, é porque é bilateral. Atenção, nesse caso a tipicidade não estará presente. Então, repito, a tipicidade só está presente desde que o ato seja unilateral. Se for bilateral, exemplo de um contrato, não há tipicidade. Professor, mas eu estou tendo dificuldades em entender a tipicidade. Isso é algo comum no direito penal. Você que viu direito penal hoje mais cedo. Um fato para ser constituído crime, uma conduta para ser constituída como crime, deve atender 3 requisitos. Primeiro, deve ser um fato típico. Segundo, deve ser ilícito. E terceiro, culpável. O segundo e terceiro nós vamos deixar para lá. Vamos falar especificamente do que é o fato típico. Se eu te der 3 exemplos, onde na verdade eu tomaria um bem de uma pessoa. Os exemplos, na verdade, vão versar todos sobre o mesmo fim. Eu vou tomar, por exemplo, uma caneta de uma pessoa. Na situação número 1, eu ameaço essa pessoa com uma arma de fogo. Eu estou cometendo um crime, porque eu estou roubando essa pessoa. Ok, exemplo número 1, eu levei a caneta. No exemplo número 2, eu, me valendo da distração dessa pessoa, pego esse bem dela. Nesse caso, eu estou cometendo o crime de furto. Mais uma vez, a diferença para o número 2 não é a caneta em si, e sim pequenos detalhes da conduta. Na situação número 3, eu peço um bem emprestado, uma caneta, e num determinado momento, o dono dessa caneta, o proprietário dessa caneta, me pede a caneta de volta. Eu nego a ele essa devolução. O que é isso? Eu, de novo, estou ficando com a caneta. Mais uma vez, a gente está diante de uma conduta, só que dessa vez é apropriação indébita, gente. Completamente distinto. O que eu estou querendo estabelecer com você, galera? Olha só. Tipicidade é isso. Tipicidade é que as condutas, elas correspondem a figuras previamente estabelecidas em lei. Então, o que vem a ser a tipicidade aqui no direito administrativo? Do mesmo jeito que você conseguiu entender que pequenos detalhes na conduta número 1, 2 e 3 fizeram com que fosse tipificado em tipos penais distintos, o ato administrativo, o exercício da função administrativa do Estado, ela também corresponde à figura prevista em lei. Então, quando você recebe a sua carteira de motorista, não tem toda uma figura estabelecida na lei? Tem. Você deve receber a sua carteira de motorista em uma carteira pequena, que tem os seus dados, que tem a sua foto. Isso tudo traz a ideia de tipicidade do ato. Não só a forma dele, mas também o motivo desse ato. Isso tudo faz parte da tipicidade. Você está recebendo a carteira de motorista porque você atendeu os requisitos da lei. Você foi aprovado na sua autoescola, nos exames, na verdade, do Detran, em todos eles, e você tem direito à sua carteira de motorista. Essa é a ideia de tipicidade. Tem todo um encaixe, tem toda uma previsão legal para aquele ato. Tudo bem? Bom, a gente falou sobre isso e eu quero chamar a sua atenção para o terceiro requisito, imperatividade. Atenção, a imperatividade, ela não estará presente em todos os atos administrativos. Olha aqui, eu chamei bastante sua atenção aqui. A imperatividade não estará presente em todos os atos administrativos. Muitos doutrinadores, muitos professores utilizam para diferenciar o ato administrativo do ato da administração pública que nós vimos no slide anterior, de que os atos administrativos possuem imperatividade. Já os atos da administração pública, tendo em vista que é uma relação igual, não possuem essa imperatividade. Eu devo lhe chamar a atenção, eu devo lhe alertar para que você tome um cuidado com esse pensamento. Eu prefiro que você use o termo supremacia. Por quê? A imperatividade é um atributo, é uma característica aqui, ó, que você está vendo, específico dos atos administrativos, tudo bem? Mas que pode não estar presente em todos os atos. Então, a imperatividade usada lá no conceito de ato administrativo não é essa mesma imperatividade. Por isso que eu faço uma ressalva para as suas anotações e o conceito que você vai criar na sua cabeça. Então, vamos lá. O que seria imperatividade? Que não está presente em todos os atos. É o atributo que autoriza a administração a impor a sua vontade. Então, nos termos da vovó, é goela abaixo. A administração pública ela vai impor a sua vontade independentemente de concordância do particular. Por que isso não está presente em todos os atos administrativos?
Para você que já tem um conhecimento de direito administrativo e conhece que são espécies de atos administrativos os atos normativos, os ordinatórios, os negociais, os enunciativos e os punitivos, são 5 espécies, sabe que os atos negociais e os atos enunciativos, eles não são dotados do atributo, da característica da imperatividade. Um exemplo muito claro seria o enunciativo, e vai ficar mais fácil para você visualizar. Os atos enunciativos são atos administrativos da administração que somente enunciam fatos, como o próprio nome já diz. O que seria essa ideia de enunciar fatos, professor? Você chega em uma repartição pública, mais especificamente numa Receita Federal, e solicita uma certidão negativa de débitos, porque você quer participar de uma licitação pública e você precisa apresentar essa certidão negativa de débitos. Essa certidão, ela nada mais faz do que declara que não há débitos da sua empresa junto à Receita Federal. O que essa certidão está fazendo? Ela não está meramente enunciando um fato? Exatamente. Ela só enuncia um fato. Me diga onde que a administração impôs a sua vontade. Não houve imposição nenhuma de vontade. Então a imperatividade, repito, não está presente em todos os atos. O que inclusive responde de forma muito fácil e clara a questão abaixo. Vamos lá. A imperatividade, presente em todos os atos administrativos, é uma das características que distingue o ato administrativo do ato privado. Bom, é uma das características que distingue o ato administrativo do ato privado, com certeza. Isso aí está certo. Mas olha, está presente em todos os atos administrativos? Evidentemente que não, meu aluno. Veja bem, você inclusive, ao longo da sua vida, você na sua carreira de possuído, o aluno é possuído, né? Você na sua carreira de possuído pelo espírito do concurso público, você já aprendeu que todos, nenhum, sempre, somente, em todos os casos, nenhum caso, você deve desconfiar. Porque o ordenamento jurídico, o direito, ele é feito de regras, regramentos com exceções. Então, esse tipo de questão aqui, ele inclusive trouxe uma amplitude muito grande, dizendo que a imperatividade está presente em todos os atos administrativos. E foi isso que tornou ela errada, porque não está presente em todos os atos administrativos. Tudo bem? Vamos à próxima questão, que fala aqui, ó, em decorrência do atributo da presunção de legitimidade e do atributo da presunção de veracidade, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela administração, tal como se verifica nas certidões, nos atestados e nas declarações emitidas pela administração pública. Essa presunção de veracidade, meu aluno, sabe o que você costuma chamar em termos populares? Você chama essa presunção de veracidade de fé pública. O que é a fé pública? É a presunção de veracidade. Eu presumo que os atos alegados são verdadeiros. Atenção, a questão fala, ó, em decorrência do atributo da presunção de legitimidade e do atributo da presunção de veracidade. A banca, ela deixou claro que ela adota os dois, porque existem bancas que falam só em presunção de legitimidade. Ela falou presunção de legitimidade e de veracidade. Porém, no restante da questão, ela usou somente o conceito de presunção de veracidade, dizendo que presumem-se verdadeiros os fatos alegados. Olha aqui, ó. E parou, tal como se verifica. Falou alguma coisa de que presume-se de que esse ato está em conformidade com a lei, como a gente viu na presunção de legitimidade? Não falou. Então, mais uma vez, meus alunos, por questões da banca omitir uma situação, por não dar o conceito na questão, na assertiva sobre presunção de legitimidade, a gente está diante de um equívoco. Então, essa assertiva está errada. Tudo bem? Ainda sobre atributos e características dos atos administrativos, nós temos essa questão. Veja bem, que eu trouxe aqui agora uma questão para vocês, que vai falar sobre o último dos atributos dos atos administrativos. Último entre aspas, eu vou fazer uma pequena ressalva. Esse último atributo é a autoexecutoriedade. Olha o próprio nome. Executoriedade, autoexecutoriedade. A gente não está falando de atos administrativos? A gente não está falando da administração pública. Então, quando eu falo em autoexecutoriedade, eu estou dizendo, quero dizer que a administração pública ela pode executar os seus próprios atos. Como assim? O conceito, e é isso que vai ser abordado na sua prova, é de que é uma possibilidade da administração executar os seus próprios atos, independentemente de manifestação do Poder Judiciário. Preste atenção disso, ó, independentemente de manifestação do Poder Judiciário.
Vamos exemplificar isso? Pessoal aí, Polícia Civil aqui no Rio de Janeiro bombando nesse momento, muitos alunos, um abraço para os alunos de Polícia Civil. Nós temos, por exemplo, a prisão. A prisão ela pode ser de duas formas, né? De uma forma restrita, aqui falando especificamente do nosso exemplo. Pode ser em flagrante delito ou numa segunda situação onde não há o flagrante delito. Então imagine o seguinte, atrás das câmeras nós temos o nosso amigo Walter. Eu não gosto do Walter, eu dou um tiro no Walter. Nós temos alguns espectadores aqui, né? Nós temos o professor Fagner Santos, que é o próximo a entrar, né? Muito bonito, por sinal, o professor Fagner Santos. Ele está agradecendo. E nós temos aqui também o outro espectador, o professor que vai trabalhar com vocês na próxima aula, professor muito bom, também na matéria de Direito Administrativo. Eu dei um tiro no Wagner. A turma, os espectadores aqui, eles resolvem... Perdão, eu dei um tiro no Walter, exatamente, eu dei um tiro no Walter. Os espectadores aqui, eles resolvem tomar a seguinte conduta. Olha só, já está acabando a aula, né? Deixa para lá. O Fagner está querendo gravar a aula dele, ele está aguardando, e ele não vai falar nada, e ninguém vai falar nada, eu vou embora. O flagrante delito foi mantido? Não, eu fui embora, não há mais flagrante delito. Só que, evidentemente, dá uma crise de consciência em ambos que estão aqui, e depois eles vão à delegacia, informando a polícia o que aconteceu. A polícia pode se dirigir à minha casa e me prender sem uma ordem judicial? Não. A polícia necessita de um mandado judicial, de um mandado de prisão. Então, veja bem, essa prisão efetuada pela administração pública, pelas autoridades policiais, seria um ato administrativo auto-executório? Não, porque houve a necessidade de manifestação do Poder Judiciário. Situação número 2, as pessoas aqui adotam a conduta que todos nós esperamos. Eu disparo em direção do Walter e levo ele a óbito. As pessoas ligam para a polícia e não me permitem sair da sala. O flagrante delito permaneceu. A autoridade policial chega aqui e me prende. Então a prisão em flagrante delito é um ato administrativo auto-executório? É. A gente tem um tema recente, relativamente popular, que fala sobre a internação dos cracudos. Durante algum tempo a internação dos cracudos não era um ato administrativo auto-executório. Porque dependia ou da concordância deles, ou então dependia de ordem judicial. Hoje em dia, as autoridades podem, se valendo da sua imperatividade, inclusive, podem exercer um ato administrativo com total autoexecutoriedade, prender um cracudo. E recolhê-lo, não prendê-lo, mas recolhê-lo a uma clínica competente para a sua reabilitação. Entenderam, meus alunos? Então, essa é a ideia de autoexecutoriedade. Tudo bem? Presta atenção, ó. A autoexecutoriedade, assim como a imperatividade, não está presente em todos os atos administrativos. Tudo bem? Em um momento mais oportuno, talvez mais à frente, eu trabalho com vocês o desmembramento da autoexecutoriedade, que é um tanto quanto confuso, em executoriedade e exigibilidade. Um tema muito controverso, inclusive na própria doutrina. Vamos à questão aqui, ó. A questão da FCC, que fala sobre os atos administrativos possuem atributos específicos, dos quais decorrem consequências, sendo correto afirmar que, ele quer a alternativa correta, A, da autoexecutoriedade decorre a possibilidade do ato ser posto diretamente em execução pela administração, mediante autorização do Poder Judiciário? Não, a autoexecutoriedade justamente é o oposto. Então, essa alternativa está errada. B, da autoexecutoriedade, quando expressamente previsto em lei, decorre a possibilidade da administração pública aplicar medidas coercitivas independentemente de autorização judicial. Isso está perfeito. Medidas coercitivas, inclusive, seria o que eu trabalharia com vocês quando falando sobre executoriedade e exigibilidade. Então, alternativa B, né? B de salvar, você que vai fazer provinha de informática aí, Ctrl B salva, né? Nós temos ainda aqui no C, D e E, situações de assertivas incorretas. Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo decorre que fica afastada a possibilidade de controle do ato pelo Poder Judiciário, enquanto for mantida essa qualificação. Claro que não. Eu falei para você que a presunção ela é relativa, admite prova em contrário, então não é afastado o controle jurisdicional. Aliás, todo e qualquer ato administrativo é passível de controle jurisdicional, de acordo com o artigo 5º, inciso 35 da Constituição.
D. Da imperatividade do ato administrativo decorre que fica afastada a possibilidade de controle do ato pelo Poder Judiciário. Mais uma vez, imperatividade, inclusive, não tem nada a ver com isso. Imperatividade tem um conceito de imposição de sua vontade. Então, a alternativa errada. E da presunção de legitimidade decorre a imperatividade do ato administrativo. Misturou duas que não tem nada a ver. Próxima questão aqui fala sobre também executoriedade. Em decorrência da auto-executoriedade, atributo dos atos administrativos, a administração pode, sem necessidade de autorização judicial, interditar determinado estabelecimento comercial. Questão perfeita, certa. A administração pode interditar um estabelecimento comercial. Tudo bem? Isso decorre da auto-executoriedade. Para a gente finalizar, galera, um tema que é muito controverso e deve ser apontado para você, as divergências doutrinárias. Veja bem, eu trouxe aqui para você duas questões que versam basicamente sobre a mesma coisa. O que versam essas questões? A nomeação do Procurador-Geral da República, o famoso PGR que você ouviu aí com o Arthur, que é precedido de aprovação pelo Senado Federal, é classificada como ato administrativo. Veja bem, a nomeação do PGR, ela na verdade ocorre da seguinte forma: o Presidente da República indica e o Senado Federal deve aprovar. O Senado Federal deve aprovar. Então, nós estamos diante de uma situação onde há manifestação de vontade de dois órgãos, de duas autoridades distintas. Isso entra para efeitos dos atos administrativos na classificação dos chamados atos simples, compostos e complexos. Então, vamos a essa classificação para que você entenda. Ato simples, esse é o mais fácil deles, né? É a multa de trânsito, é a concessão do alvará, é a concessão da carteira de motorista, do porte de arma, a administração admitindo você em uma universidade pública, tudo isso são atos simples. Por quê? É aquele em que um único agente ou órgão executa um ato para surtir efeito. Simples assim. Um único agente, uma única autoridade já produz o ato. Nós vamos ao conceito aqui agora de ato composto. É aquele que o conteúdo resulta da manifestação de um órgão, mas a produção de seus efeitos depende de um outro ato que aprove, sendo a função deste segundo ato meramente instrumental, e seu efeito é tornar o primeiro ato, o ato principal, eficaz. Traduzindo, galera, veja bem, quem é que faz o parecer? O bucha ou o chefe? O bucha é que faz o parecer. Quem é que vai assinar o parecer? O chefe. A gente está diante de um ato onde existem, na verdade, duas manifestações. Só que presta atenção comigo. A diferença do ato composto para o próximo ato que eu vou falar, que é o complexo, é que as duas manifestações de vontade, elas são uma principal e a outra acessória. Elas são completamente dependentes uma da outra. O chefe não dá visto se não houver parecer. E o parecer não produz o seu efeito, não chega a produzir efeito jurídico no ordenamento, se não houver o visto do chefe. Essa é a ideia de ato composto. E nós temos ainda, para fechar, o ato complexo, que diz que é o que necessita para sua formação da manifestação de vontade de pelo menos dois órgãos. Isoladamente, nenhum dos órgãos é suficiente para dar existência ao ato. Mas, de qualquer forma, é um único ato e não uma série de atos encadeados. Fica uma dúvida muito grande no aluno. O grande X da questão é o seguinte: no ato composto, as vontades, elas são, uma é principal e a outra é acessória. Professor, uma é principal e a outra é acessória. E no ato complexo, como é que funciona, galera? No ato complexo, as vontades são independentes. Independentes. Então, um exemplo de ato complexo, professor. Bom, esse exemplo que eu vou te dar não guarda nenhum tipo de divergência doutrinária. O artigo 71, inciso 3 da Constituição, traz uma competência do Tribunal de Contas da União. Evidentemente, no âmbito estadual, isso também é competência do Tribunal de Contas do Estado. E, no caso do município do Rio de Janeiro e do município de São Paulo, competência do Tribunal de Contas do município. São os únicos TCMs que existem no nosso ordenamento jurídico, sendo vedado pela Constituição a criação de qualquer outro. Que exemplo seria esse? Que competência é essa do Tribunal de Contas? Quando você, por exemplo, se aposenta, cabe ao Tribunal de Contas da União apreciar, para fins de registro da sua aposentadoria, a legalidade do ato concessório. Então você, servidor,
se aposenta no seu órgão. Por exemplo, no Banco Central. Cabe ao Tribunal de Contas verificar, depois da sua aposentadoria, a legalidade dessa aposentadoria, para efeitos de registro. O Tribunal de Contas ele possui um prazo de 5 anos para apreciar essa legalidade. Se ele não o fizer nesse prazo, o que acontece com a sua aposentadoria? Nada. Porque, na verdade, a gente está diante de um ato complexo. Você deve ser aposentado pelo seu órgão, mas deve ser apreciada a legalidade para fim de registro da sua aposentadoria lá no Tribunal de Contas da União. Ok, professor. Acho que eu entendi. Então, o fato delas serem independentes é que, se inclusive uma segunda vontade não existir, pode ser que a primeira produza seus efeitos. Exatamente isso. Esse é o ato complexo. Essa é a ideia de ato complexo. Beleza. E aí a gente cai na questão. Porque eu trouxe para você, de um lado, uma questão da FCC e do outro lado, uma questão do CESP. A FCC pergunta se a nomeação do PGR é ato composto complexo. Aí nós podemos eliminar as outras 3 alternativas que não tem nada a ver. Então é A ou B. É composto ou complexo? Galera, pensa comigo. Se o presidente indica o PGR, o Senado aprova. Se o Senado não aprovar, é possível que o presidente da República consiga indicar o PGR? Não. Então a dedução lógica da sua parte é que isso é um ato composto. E você acertou. Então a alternativa A, onde para a FCC, que adota a professora de Pietro, a doutrinadora lá de São Paulo, o ato na nomeação do PGR é composto. Para você que vai fazer provinha, a nomeação do PGR ela é similar a outras nomeações do nosso ordenamento jurídico. Nomeação de dirigentes das agências reguladoras, das entidades da administração indireta como um todo. A nomeação do ministro do STF, isso é muito comum em prova. Inclusive, salvo engano, a próxima questão do SESP fala sobre isso. Fala sobre a nomeação do ministro do STF, que passa pelo mesmo procedimento. O presidente da República indica e o Senado Federal deve aprovar. Eu trouxe aqui para você a questão do SESP. A nomeação do ministro do STF é um ato composto, pois se inicia pela escolha do presidente da República e passa pela aprovação do Senado Federal. Essa questão está certa ou errada? A questão falou do SESP, que é um ato composto. Tá vendo aqui, ó? É um ato composto. Certo ou errado? Evidentemente, nesse momento, você, possuído, está coçando a mão para marcar certo. Essa questão está errada. Professor, eu juro que eu achei que eu tinha entendido, mas agora eu se confundi todo. Por quê? Não era ato composto? Há uma divergência doutrinária. Atenção. Para o CESP, inclusive corrige aqui, ó, para o CESP, é ato complexo. E para a FCC é ato composto. FCC composto, CESP complexo. Qual é o fundamento disso, para finalizar? O fundamento disso, meus amigos, concurseiro, concurseira, a dedução lógica, e foi o seu pensamento, é que se o presidente não nomeia, o Senado não aprova nada. E se o Senado não aprova, o presidente não consegue a nomeação do PGR ou do ministro do STF. Um pensamento lógico. É um pensamento que, na verdade, leva em consideração a situação fática. Entretanto, a doutrina majoritária, a doutrina que vem lá de Eli Lopes Meirelles, com mais de 30 anos, ela estabelece isso como ato complexo. Por quê? Porque o artigo 2º da Constituição, ele garante, ele preconiza o chamado princípio da separação dos poderes. O que é o princípio da separação dos poderes, meus alunos? São poderes da União, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, independentes e harmônicos entre si. Então, um poder não pode interferir no outro. Logo, se eu digo que a vontade do presidente da República, chefe do Poder Executivo, agente público, agente político do maior órgão do Poder Executivo, que é a Presidência da República. A vontade dele é dependente da vontade do Senado Federal, o órgão máximo integrante do Congresso Nacional do Poder Legislativo. Eu posso dizer que há uma dependência entre eles? A doutrina majoritária diz que isso não é permitido. Então, para o CESP, a gente está diante de um ato complexo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes de cunho constitucional previsto lá no artigo 2º da Constituição. Tudo bem?
Bom, eu sei que você ficou com dúvida, é normal. A doutrina diverte sobre isso há mais de 30 anos. Não vai ser em 30 segundos, em 30 minutos que a gente vai conseguir resolver isso. Então, nós adotamos o princípio do treinamento para sua prova. FCC é composto, CESP é complexo. Tudo bem, meus alunos? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, espero ter lhes ajudado. Qualquer tipo de dúvida, você tem aí na capa do meu material o meu nome, você tem o meu e-mail, você tem o meu endereço de rede social. A gente está junto para o que der enviar. Qualquer dúvida que você tiver, pode me enviar. Tudo bem? Foi um prazer, fiquem com Deus e até a próxima.